Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 61, né? Então, eu já havia lido esse trechinho, mas eu vou voltar a ler novamente para dar sequência na mensagem. Olha só, o sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano. Com referência ao assunto, basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Então foi aquilo que eu já comentei, né? Que o sexo ele encontra-se banalizado na Terra pelos seres primitivos, pela selvageria, onde o ser nesse estado de perturbação ele não consegue entender, ele não consegue assimilar, ele não consegue separar o joio do trigo, ele não consegue entender o que é amor, o que é sexo. Para muitos, amor é sexo e sexo não é amor. Sexo é uma faculdade muito sublime, mas que devido ao primitivismo, à selvageria, mesmo a selvageria do ser humano, acompanhado da selvageria dos espíritos das trevas, o anticristo, então o ser não consegue ali se desvencilhar-se desse processo negativo e é onde banalizam, né? Vira essa banalização. Então aqui agora dando sequência. No capítulo, isso é Alexandre explicando para André, né? Para André Luiz. No capítulo de relações dessa espécie, há muita inconsciência criminosa, olha só, há muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Indiferença sistemática às leis divinas. Quer dizer, existe aqueles por detrás, né, desses seres, se alimentando-se deles e os impulsionando cada vez mais que mergulhe nesse pântano de promiscuidade. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos. Olha só o que foi preciso Alexandre dizer aqui. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. Gente, isso é uma vergonha, né? Porque o ser, ele chega a um estado tão primitivo quando ele busca esse outro lado do negativismo, dessas energias animalescas, que ele, aqui como Alexandre diz, onde muitas semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas.
É inegável que também aí funcionam as tarefas de abnegados construtores espirituais, mesmo nesses submundos inferiores negativos, nesta inferioridade, existe ali abnegados construtores espirituais colaborando para que ocorra, para que haja progresso entre aqueles seres ali. Porque Deus é Pai e Ele não desampara nenhum dos teus filhos. Não é porque esses seres vivem numa condição assim animalesca, primitiva, voltadas para esse instinto primitivo que é o desejo, né, que é a satisfação, que Deus irá abandoná-los. Que colaboram na formação básica dos corpos, destinada a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Então nós sabemos que esses seres que reencarnam nesses círculos mais grosseiros, como se fosse as reencarnações compulsórias, é aquilo que eu já disse. Mesmo esses seres que reencarnam nas reencarnações que passam pela reencarnação compulsória, eles são assistidos pela providência divina. Eles são assistidos pelos benfeitores espirituais. É óbvio que todo mundo tem o direito de dizer que não, outros dizem que sim, outros, eu não vou opinar sobre isso. Como aqui também eu não estou generalizando, porque cada caso é um caso. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor, nesses planos mais baixos, é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham, de fato, aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora não somente dos filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então você viu só as duas fases dessa energia sublime, que quando usada é assim, como se diz, quando usada de uma forma desregrada, ela tende a enebriar o ser, a enegrecer a consciência, uma vez que ela encontra-se no estado primitivo, porque o indivíduo a impregna de substâncias do próprio eu, também negativa. Mas quando ele busca um estado de sublimação, essa energia se transforma. E essa transformação passa a auxiliar não só ele, como também aqueles que necessitam retornar ao corpo físico através da reencarnação. Alexandre fez ligeira pausa, sorriu paternalmente e continuou. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação e não exclusivamente ao trabalho procriador. A procriação
é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. Você observou só? A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objetivo exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. Você viu só, né? O ser que odeia, né, e que se coloca em posição negativa diante das leis de Deus, não pode criar vida superior em parte alguma. Na verdade, ele não pode criar vida nenhuma, né? Ele não pode auxiliar de forma alguma, porque aquele desequilíbrio é tão grande que o muito que ele consegue formar ali no próprio eu dele aquelas energias, manter no próprio eu dele aquelas energias negativas. Compreendi que o problema era muito difícil de ser explanado, mas, como se quisesse desfazer todas as minhas dúvidas, o dedicado instrutor prosseguiu após breve interrupção. É necessário colocar a concepção do sexo. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que cada manifestação sexual evolute com o ser, né? Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser, quer dizer, evolui com o ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. Então observemos que a maioria ele tem as sensações. E essas sensações são primitivas, devido às imantações de ambas as partes, devido àquela química negativa que o ser animalesco exterioriza de alguma forma assim imperceptível ou perceptível. Ah, mas isso é relativo, né? Não, isso já não é relativo. Isso já é generalizado. Por que já é generalizado? Mesmo nós entendendo que cada caso é um caso. Porque depende exclusivamente do indivíduo. E nós, por nos encontrarmos muito próximo do reino animal, o qual nós trazemos, o qual nós armazenamos muito esses instintos primitivos, ainda existe lá a elaboração dos nossos irmãos negativos, que de alguma forma, aproveitando aqueles instintos primitivos nossos, eles ainda interferem naqueles nossos instintos, naqueles nossos desejos, levando esta sagrada condição de elevação do ser
a um estado deplorável. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder em nos harmonizarmos, em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituímos as palavras união sexual, olha só, por união de qualidades, né? União sexual por união de qualidade. Então, a providência divina, ela trabalha com a união de qualidade e não com a união sexual e não com vamos dizer assim, eles trabalham com a união da qualidade e não da quantidade. A providência divina, os bons espíritos trabalham focando esse objetivo, o que é diferente da maioria daqueles que se encontram em mundos primitivos e em mundos de provas e expiações. Podemos dizer que é um estágio muito doloroso, muito difícil de ser vencido, mas teremos que vencer esse estágio se quisermos realmente galgar planos melhores, né? Por união de qualidade, e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno. Observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai Criador de todas as coisas e de todos os seres. Então, o processo é muito mais profundo do que a humanidade. Na verdade, a humanidade desconhece a grandeza desse processo todo que se dá desde Deus em diante. Essa união, sabe? Essa fusão no próprio eu de cada um, onde com o passar do tempo, cada qual vai amealhando. As palavras de Alexandre abriam-me novos horizontes ao pensamento. As questões obscuras do tema tornavam-se claras ao meu campo mental, fazendo-me sentir que os intervalos da conversação se destinavam a oferecer-me tempo de meditar. O benevolente orientador continuou depois de longa pausa. Vocês observam que mesmo André Luiz, sanitarista na Terra, médico, um ser muito evoluído, mediante os intervalos, né, do diálogo entre ele e Alexandre, o que ele fazia? Ele punha-se a meditar, a raciocinar. E mediante aqueles raciocínios dele,
é natural que a visão dele ampliava-se milhões, bilhões, trilhões de vezes, porque era tudo que ele queria, era conhecer esses fatores, principalmente na questão reencarnação, na questão do sexo, porque questões essas que até então na mente dele era considerado assim, como médico que foi no plano Terra, era considerado um processo natural, um processo fisiológico, biológico, né? Que como ocorre com um animal, ocorre com um ser humano, e que o sexo para ele era um processo natural, né? Ali onde fazia parte de todo o processo hormonal do organismo. Então ele começou a raciocinar a respeito de todas essas questões. E ele começou, desculpe, e ele começou a entender que mediante ao que Alexandre estava ali dizendo, não tinha nada a ver. E que tudo que ocorre, principalmente no mundo primitivo e nos mundos de provas e expiações, é uma deturpação. A humanidade nada mais faz que deturpar esse lado sagrado do processo evolutivo do ser. Porque é um processo sagrado, gente. Seria necessário que a humanidade respeitasse mais o ato sexual. Porque o ato sexual, ele envolve milhões de outros fatores. Não é só ali manter a relação e pronto. Como se diz, descarregar os hormônios. Entendeu? Não é só descarregar os hormônios da mulher ou do homem. Não é só ficar. O sexo encontra-se na base do processo evolutivo do ser. E que nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiações encontra-se denegrido por causa da nossa inferioridade, por causa das nossas influências primitivas e por causa das influências dos anticristo, dos obsessores e das trevas e tudo mais, que nos levam a cada vez mais a banalizar esse ato sagrado no processo evolutivo do ser. Nós vamos para o segundo vídeo, mas retornaremos a esse assunto ainda.